Então, dentro do texto, quando diz assim, examine-se a si mesmo, ou fazer isso em memória de mim, não é para todo dia? É para todo dia. É para todo dia, né? Vamos entender esse lance do texto, né? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Vamos entender esse lance do texto? O Paulo ele vai construir uma história sobre comer e beber indignamente. Isso é grande parte dos comentários que a gente recebeu ali, né? Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerniu o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, vamos entender o que significa isso de uma vez por todas? O que é esse texto? Vamos trabalhar ele aqui bonitinho e entender quais são as suas nuances, as suas aplicações. Vamos entender isso? Bom, o homem ele é pecador. Se você quiser ter uma única certeza na sua vida, uma única certeza, tenha certeza de que você é um pecador. O apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então qual a única certeza que nós temos? Nós estamos nivelados por onde? Nós estamos nivelados pelo pecado. Não há ninguém que não tenha pecado. Não há um justo sequer. É isso. O homem, desde do homem mais correto até o homem mais profano, eles têm uma coisa em comum: eles são pecadores. E o pecado na gente, o pecado é uma condição ontológica. E talvez isso é o que as pessoas não percebem. Pecado não é mentir, roubar, falar mal, desejar mal. O pecado é ontológico. Não é que você falou mal de alguém, então você pecou. É porque o pecado está em você que você fala mal de alguém. Não é porque você mentiu que você pecou. É porque o pecado faz parte da tua natureza que você mente. Então o pecado é ontológico. Se o pecado fosse só alguma coisa, algum desvio de caráter que você pudesse corrigir, você não precisaria da morte de Jesus na cruz. Então, quando Jesus olha pra gente, quando Deus olha pra gente, ele vê o quê? Ele vê pecado. Porque é isso que nós somos. Pecado é ontológico. A natureza do Adão é pecaminosa e ela está sobre todos nós. Todos nós somos descendentes de Adão e como descendentes de Adão pecamos. E esse pecado ontológico, ele interfere desde um homem que já é sagaz e que peca muitas vezes por consciência, até uma criança que nem tem consciência ainda de pecado, mas no pecado ela foi concebida. Então ela nasce nessa condição e ela está condicionada a isso. Pecadores, é isso que nós somos. Bom, como nós somos pecadores e o nosso problema é ontológico, nós não temos como resolver. Então, Deus resolve o nosso problema. Como? Ele entrega o seu único filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, Jesus vem ao mundo e ele vai levar sobre si os nossos pecados, porque agora ele vai fazer uma obra de redenção na nossa vida. E essa obra de redenção é o quê? É nos livrar dessa natureza pecaminosa. Então, agora que Jesus veio ao mundo e morreu por nós, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus. Se você tira da frente o sangue de Jesus, o que Deus vê? Pecado. Pecado. Aí coloca o sangue de Jesus nos purifica porque Jesus agora nos deu uma nova natureza. Por isso que você vai ver Jesus falando para o Nicodemos em João capítulo 3 o seguinte: você precisa nascer de novo. Por quê? Porque já era essa. Essa já era. Não há o que fazer. O pecado é ontológico, está na sua natureza, não tem o que fazer. Ou você nasce, ou você morre e nasce de novo, ou não tem o que fazer com você. Então, a morte de Jesus, a entrega de Jesus é para isso, é para te dar uma nova natureza, para que você finalmente seja olhado por Deus e quando Deus olhar para você, ele veja o sangue de Jesus. É isso. Partindo desse pressuposto, quando o Paulo fala aquele que come e bebe indignamente. Bom, quem é que não come e bebe indignamente? Lembra desse pressuposto, o pecado é ontológico. Então não há ninguém que coma e beba dignamente. Todos comem e bebem indignamente, se você for levar em consideração o pecado. E aí você fala, não, mas tem a morte de Jesus, tudo bem. Então Deus olha pra gente e ele vê Jesus. Se você tira o sangue de Jesus, ele vê pecado. Se você põe o sangue de Jesus, é isso que ele está vendo. Ele está vendo homens purificados pelo sangue de Jesus. Então, não existe dignidade em nós. A dignidade é dele.
é de Jesus. Jesus é o único digno. Através da dignidade de Jesus é que nós ganhamos lugar na mesa. Por isso que a ceia é um convite de Jesus para se assentar à mesa, porque ele conquistou um lugar para você que é indigno. Então, quando Paulo fala daquele que come e bebe indignamente, ele não está falando sobre pecado. Ele não está falando sobre condição moral. Porque se você ler os versículos que norteiam esse texto, você vai entender isso. Ele está falando o seguinte, a ceia, naquele contexto, no primeiro século, era muito diferente da ceia que a gente tem hoje. Hoje a nossa ceia, a gente come uma fração pequena de um pão e bebe uma fração pequena de suco de uva. É isso. Na época não era assim. Na época, a ceia, a Eucaristia, é uma refeição de toda a comunidade. Eles chamavam isso de encontro ágape. O encontro ágape é a celebração da Eucaristia. Então a igreja se reúne e a igreja de Corinto, que é o exemplo que o Paulo usa, é uma igreja muito plural. Tem pessoas muito ricas, tem pessoas de classe média, tem pessoas pobres e tem pessoas muito pobres. E quando eles se reúnem para comer, eles fazem meio que um bandejão. Sabe aquele panelão? Uhum. Na nossa comunidade a gente já fez isso algumas vezes. Normalmente no Natal a gente faz isso, né? A gente vai lá e conversa com o pessoal e fala, gente, cada um traz um prato. Então cada um vai trazer, sei lá, macarrão, outro vai trazer um chester. E aí tem gente, sei lá, de repente o cara vai trazer uma coxinha, vai trazer um arroz branco. Depende da condição da pessoa, cada um vai trazer o que pode. Uhum. Pensa que na igreja de Corinto é isso que eles faziam. As pessoas muito ricas, elas traziam banquetes, verdadeiros banquetes. Muita comida, vinhos de qualidade, vinhos finos para cear. As pessoas de classe média traziam uma quantidade relevante de comida, bastante comida. Não tão fina quanto as pessoas muito ricas, mas trazia uma quantidade considerável. Os pobres traziam pouca comida, de qualidade duvidosa e pouca comida. E os muito pobres não traziam nada porque não tinham o que trazer. E quando eles se reuniam, o Paulo vai dizer assim, quando vocês se reúnem, cada um come o que trouxe. Os ricos comem tudo, eles se esbanjam, eles comem do melhor, enquanto do outro lado da cadeia tem gente que não tem o que comer, tem gente que não está comendo nada. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa dessa maneira que vocês escolheram viver. Vocês vivem como se não existisse mais ninguém. Vocês vivem por vocês. Então, não é que o Paulo está falando assim, que Deus vai punir as pessoas. Se você comer esse pão, se você beber esse vinho, sem poder comer e beber, eu vou deixar você fraco, doente e eu até mato. Às vezes é isso que a gente entende, não é? Uhum. Que, pô, o irmão vai comer indignamente, cuidado, viu? Uhum. Cuidado, porque por conta disso há entre vós fracos, doentes e muitos que já até morreram. Deus não está julgando ninguém à morte, Deus não está ameaçando ninguém. Ele está falando de um estilo de vida. Por causa disso o quê? Por causa dessa maneira que vocês escolheram viver. Vocês se assentam na mesa de Jesus, o mesmo Jesus que disse que o pão é nosso. Vocês se assentam na mesa deles e você come o pão como se ele fosse só seu. Por causa dessa forma que vocês escolheram viver, é que as coisas estão como estão. Por causa desse egoísmo de vocês, é que tem muitos fracos doentes e muitos que já até morreram. E morreram por causa da forma como vocês escolheram viver. Então, esse é o contexto da ceia. O contexto está ali. O Paulo não está dizendo que Deus vai castigar quem comeu o pão indignamente. Ele não vai dizer que Deus vai pesar a mão em quem comeu o pão indignamente. Porque ninguém é digno de comer o pão, ninguém é digno de se assentar à mesa com Jesus. Só que o sangue de Jesus nos purifica e nos dá um espaço na sua mesa. E é isso que a galera precisa entender. Então, meu irmão, se você ouviu e tá assim, nada a ver, para de se achar o santarrão, de se achar melhor do que os outros. Você é o cara que, se tivesse a oportunidade, ia sentar ali e ia comer o seu pão. Você serve o Deus do pão nosso, mas para você o pão é seu. Então sai dessa, cara. Se liga.